Bem-vindos, amigos e amigas aqui do nosso canal, do nosso ambiente da inteligência no agro, as mentes pensantes que querem aí fazer algo diferente e significativo no nosso segmento. Vamos para mais um episódio hoje e com grande satisfação eu recebo um amigo que tem sido um inspirador aqui na minha vida e vocês vão entender por quê. Antônio Pereira, mais conhecido como Toninho. Toninho, seja bem-vindo, meu amigo. Muitíssimo obrigado aqui por essa oportunidade da gente estar partilhando um pouco com a nossa audiência aqui. Obrigado, Gilson. É uma honra muito grande fazer parte desse projeto. Eu acho que já estava passando da hora de ter alguma coisa diferente. E eu sempre venho dizendo que a gente precisa virar a página do setor agropecuário brasileiro, principalmente da pecuária. Quando eu falo da pecuária, a gente tem que entender que pecuária é a produção de carne, a produção de leite, o frango, o suíno, enfim, tudo que diz respeito ao animal. Mas nós estamos muito voltados, e por tradição, à pecuária bovina produtora de carne. E nós já temos alguns produtores que estão aí dentro de um padrão já de um nível mais alto, mas infelizmente a maioria ainda traz aquela produção, aquele manejo do passado, do avô, do pai, e precisa mudar. E o reflexo é o que nós estamos vendo hoje aí. Eu admito que todos nós temos que entender, quem é produtor sabe que eu vou falar agora, tem que entender muito bem da porteira para dentro, mas tem que entender mais da porteira para fora. Nós não podemos deixar da porteira para fora, porque é o da porteira para fora que vai fazer a nossa sobrevivência. Toninho, eu vou até usar isso. Antes, eu vou pedir para depois a gente contar um pouco da trajetória, porque a sua trajetória é invejável de luta. Mas eu quero antes fazer aqui uma reflexão. Eu gosto muito de meditar. Aí todo dia eu separo alguma coisa. E hoje de manhã eu estava meditando um texto que falava do vento e do sol que se encontraram. E aí um desafiou o outro que queria, falou assim, o vento virou pro sol e falou assim: você quer ver como eu tiro a jaqueta daquele homem ali? Sem ele querer? E o sol falou, ó, vamos ver. E o vento começou a soprar, 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 soprar com violência. E quanto mais o vento soprava, mais o homem se agarrava à jaqueta. E por fim o vento cansou e cessou. E aí virou pro sol e falou, o sol riu, abriu um sorriso, começou a brilhar. Ficou um dia bonito, a temperatura subiu. E o que o homem fez? Tirou a jaqueta. Fácil. E aí o sol virou e falou assim, é desse jeito que a gente tem que fazer. Então por que eu estou contando essa história? Talvez com essa nossa ânsia de querer mudar, né, de querer que as pessoas acordem, de querer que as pessoas se conscientizem e adotem as tecnologias, a gente esteja sendo muito vento. E talvez a gente precise ser mais sol agora. E aí, nesse sentido, eu queria te perguntar o seguinte. Nós estamos em 2023, na primeira época que eu me lembro de ver o mundo inteiro em crise. Nós estamos tirando agora o seguinte, nós vamos tirar um pedaço do leste asiático que não está em crise. O resto do mundo está em crise. O que muda é o formato dessa crise, a origem, a intensidade. Mas nós conseguimos, nós, humanidade, a façanha de colocar o mundo em crise. Isso vale para o velho mundo, isso vale para o líder do novo mundo, isso vale para o líder do antigo mundo, né, que mandava nas coisas há 2000 anos atrás. Só que toda crise é oportunidade. Sim.
E diante do momento atual, existe um mercado hoje já posto de 8 bilhões de pessoas. Então eu não sei se vai chegar a 9 bi e meio, a 10 bi, não sei, Tony, mas 8 bi já estão aí e precisando comer. Agora, o que eu queria fazer uma proposta? Para você contar um pouco dessa trajetória sua, desde a origem, como é que você entra no agro, mas eu queria que você dissesse o seguinte, nós começamos isso em que década, em que ano? Bom, na verdade eu comecei por volta de 1960, quando meu pai comprou um sítio em São Paulo. E eu gostava de ir para esse sítio. Você é nascido em São Paulo, Tony? Estado de São Paulo, em Catanduva, próximo a São José do Rio Preto, norte do estado de São Paulo. Sua cidade. E eu gostava muito de fazenda e principalmente animais, e eu via a dificuldade do meu tio, que tomava conta do sítio, era uma sociedade, meu pai, meu tio. A dificuldade era absurda, muito grande. E talvez por causa disso, naquela época, 1960, 1970, nós tivemos um êxodo rural muito grande. Porque é uma frase antiga que o pai falava: se você não estudar, eu vou mandar você para a roça. Quer dizer, porque era sofrimento. Hoje a coisa é diferente. Se você não estudar, você não vai para a fazenda, para a empresa. Isso é importante você mencionar, porque a década de 60, pessoal, é a década do Brasil de subsistência. Isso É um Brasil que era importador de carne, importador de arroz, feijão, tudo. uma agricultura não mecanizada, Subsistência. tá? Subsistência. Que aí você precisa sair e migrar para alguma coisa para sobreviver. Então você viveu isso tranquilamente. na pele. Na pele. Eu me lembro exatamente bem que meu pai, ele comprava era lata, às vezes de banha de porco para levar para casa. Hoje eu passei lá numa fazenda tal, o pessoal plantou feijão, comprei meia saca de feijão. Isso era muito comum. O Brasil, em 1960, 1970, era um importador de basicamente tudo. Boi se matava com 6, 7 anos. Quanto mais velho, melhor o boi. E olha que coisa boa, Toninho. Nessa época, começa alguns visionários Sim. a se movimentar. Então, por exemplo, você falou que eu me lembrei de uma coisa. Essa é a época que um visionário chamado Juscelino Kubitschek Sim. teve uma ideia de trazer um trator, rapaz. E ele tinha um amigo chamado Hugo, que era da Exalc. E aí um tinha uma ideia, mandava para o outro, falava, testa isso daí, vê se esse negócio dá certo. E com essa brincadeirinha começou a mecanizar. E esse amigo dele, Hugo, acaba virando, sabe o quê, rapaz? O ministro da Agricultura do governo Castelo Branco. Então, olha só, por que eu estou dizendo isso? Porque nessa mesma época, empreendedores locais da nossa região de Goiás, por exemplo, começaram a empreender deixando de vender carro para vender trator, acredita? Aí outra família empreendedora, que por sinal é meu avô e meu pai, estavam começando a industrializar o estado de Goiás, produzindo, sabe o quê? Gordura de coco, que era um produto substituto da banha animal que você está falando. E por incrível que pareça, veio a Sambra, Sociedade Algodoeira do Nordeste Brasileiro. Meu pai foi estagiário da Sambra. Depois de ser industrial, ele foi um estagiário da Sambra, porque ele estudou na Federal de Pernambuco, em Recife. E aí ele fez o estágio dele na Sambra, olha só. Então por que eu gosto de falar isso? Porque a visão de um inspira outro, Sim, influencia outro. E aí é que você tem que ver a importância sua que você está influenciando, a começar de mim. Quando vira a década de 70, é quando nós começamos a aparelhar o novo Brasil. Lá atrás, hein? Porque é quando começa a Embrapa. Então me conta um pouco disso agora, porque assim, você já vem do setor como personagem, mas você não era protagonista. Você era personagem. Concorda? Concordo. Por exemplo, hoje você é protagonista, hein? Mas naquela época você era personagem. Me conta a transição entre o personagem e o protagonista agora. E um protagonista importante agora, que vocês não sabem, mas o que é bom ser amigo de um dos jornalistas mais influentes do Brasil, viu? Não sei o que estou dizendo, não. Ele recebeu esse prêmio, depois ele vai contar isso. Mas me conta agora essa mudança para a década de 70, vai. Eu tive o privilégio de entrar na Embrapa, trabalhar na Embrapa, logo que ela foi fundada. E eu tive um outro privilégio muito grande. Ela é de 73, né? De trabalhar com uma pessoa que infelizmente faleceu agora recentemente,
Alisson Paulinelli, que foi o... Admiro muito. Nós tínhamos uma amizade consideravelmente razoável. Eu tive o privilégio de trabalhar com Almiro Blumenschein, na Embrapa, um dos diretores da Embrapa. Eu tive o privilégio de trabalhar com Eliseu Alves, na Embrapa, que está vivo até hoje. E um grupo de pessoas que... Com os mestres, né, meu amigo? que transformaram esse país. A Embrapa, só para você ter uma ideia, é a principal empresa do planeta em área tropical, em pesquisas, produção tropical. Então eu tive esse privilégio. E que, aliás, grandes cientistas agora estão apontando a agricultura tropical como a solução para o mundo. A solução do planeta. Tanto é que, se você pegar o mapa mundi e olhar a faixa tropical, você vai ver, passando pelo Brasil, vai morrer lá na África. E é essa faixa que vai produzir comida para o planeta. Exatamente. É essa faixa. E isso fomos nós que desenvolvemos essa tecnologia. Então, eu sempre digo o seguinte: o país só não vai mais para frente, com todo respeito, aqui esquece a política, mas porque nós temos ainda, infelizmente, um grupo de políticos que não se interessa pelo país. Parece que é aquela filosofia ou política de quanto pior, melhor. E, na realidade, eu vou até complementar, não é só um grupo de políticos. É um grupo de políticos, líderes, empresários, que fazem parte de um grupo, que eu não vou aqui nominar, Sim. mas que defendem muito bem um interesse específico, que não necessariamente seja o interesse coletivo. Sim. E aí, de novo, vamos manter a parte, mas não tem como a gente esquecer Não pode esquecer. como funcionou a proclamação da República. Sim, claro. Como funcionou a década de 30, tá? Como funcionou... Não dá para... A história está posta. E a gente tem que aprender com esses erros do passado. Então nós temos que entender que nós precisamos de uma liderança diferente. E esse ponto vai passar por esses líderes que influenciam uns aos outros. Que, por exemplo, se não fosse esse pessoal que você falou, não existiria o que nós estamos falando agora. Não existiria nada. E a Embrapa, ela foi o fígado, o pâncreas, o coração, enfim, ela foi o motor responsável por esse país chamado Brasil, de ser hoje, talvez, se você juntar tudo, o maior produtor de alimentos do planeta. E na Embrapa você já estava na área de comunicação? Na Embrapa eu entrei na área de comunicação. Comecei na Embrapa em Brasília, quando funcionava ali no Venâncio 2000. Nossa, Era um prédio ali já antigo de Brasília. Perto da torre. Da torre, do lado da torre. E eu fiquei durante muitos anos lá fazendo um trabalho que pouca gente sabia. Como eu viajava muito para as outras unidades da Embrapa, eu comecei a documentar unidades da Embrapa no Norte, no Nordeste, no Sul, e mostrar para o pessoal da sede. Olha como é que é a Embrapa lá no Sul. Olha o trabalho que eles estão fazendo. E o negócio pegou um gosto, pegou um rumo que todo mundo começou a conhecer a Embrapa através do trabalho que a gente fazia. Foi muito legal. A Embrapa não conhecia a Embrapa. A Embrapa não conhecia a Embrapa. Igual o Brasil não conhece o Brasil hoje, nem os goianos conhecem Goiás. É verdade. E por incrível que pareça, esse estado nosso aqui hoje já foi agora saiu agora esses dias. Mato Grosso foi o maior exportador de soja e segundo é Goiás. Olha que loucura. E um estado desse tamanho. Estado pequenininho. Porque o Mato Grosso é um tamanho bem... bem considerável. É um estado pequenininho. Verdade. Já foi maior, mas digamos que um pedaço ficou no Tocantins, né? Ficamos com uma parte menorzinha agora. Mas hoje há força de produção. E durante a época que eu estava na Embrapa, eu batia muito o seguinte... Uma pergunta, por que o produtor não adota essas tecnologias que a Embrapa tem? A tecnologia pronta, acabada. Vocês estavam discutindo isso em que década? Que isso é um assunto novo, isso começou agora. Ai, meu Deus, 1980. Tá. Não, só 40 anos atrás. Só 40 anos atrás. Esse problema de hoje não usar as tecnologias já tem um tempinho, então. Pois é. Aí a turma falava, não, depois que a tecnologia está pronta, aí a gente tem que passar para o sistema Embrater, empresa brasileira de extensão rural, tal, que eles que vão levar para o produtor. Mas essa tecnologia nossa, quando ficar pronta, até o produtor começar a implantar, vai de 10 a 15 anos. Eu falei, meu Deus do céu, mas não pode acontecer isso. Isso está errado.
Você tem que ser mais rápido. E aquilo foi me encucando, 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 até que em 1986 eu falei, isso está errado, eu vou sair da Embrapa. Governo Sarney, Eu vou sair da Embrapa, plano cruzado. jogar um emprego, vamos dizer, federal para cima, um bom salário, e vou montar alguma coisa na área de comunicação para mostrar isso pro povo, o que a Embrapa Então, tem. assim, você vai ser um cara assim, de mente sã, né, Toninho? Porque você sai de um negócio estável, com garantia do governo federal, e vai empreender no meio do governo Sarney. No meio do plano cruzado, no meio, tranquilo. ambiente tranquilo, pegando fogo, um tsunami um atrás do outro, terremoto um atrás do outro, baixa, inflação baixa 30, 40, 50%, nenhum problema de falta de produto. nenhum. E eu saio da Embrapa. Eu larguei o emprego com férias, salário bom, trabalhando de segunda a sexta, no horário, tranquilo, uma mega de uma empresa. E aí você vai e monta o quê? Fala pra mim, Toninho, só pra me saber se eu montei uma empresa, eu montei uma empresa de comunicação agropecuária. Chamava 86. 86. Que a gente usava ficha telefônica. Ficha telefônica. Aí a turma, você é louco largar uma empresa da Embrapa? Daqui uns dias você se aposenta com salário integral. Eu falei, eu não sei se eu sou louco ou não, mas não tem ninguém fazendo o que eu quero fazer. Entendeu? Eu acho que esse país, ele ainda vai ser talvez o país de maior produção e produtividade do mundo. Então a gente tem que agilizar isso. Aí eu fiz empréstimo em banco, comprei equipamento, eu já sabia fotografar, filmar, editar, montar, porque tudo era na manual. E entrei, Gilson. Tomei na cabeça uns 30 anos. Apanhando. Só os 30. É uns 30, porque Não. o que eu ganhava era para subsistência. Mas eu sempre acreditei que um dia a gente ia chegar lá. E essa trajetória me deu, agora, alguns anos aí atrás, o prêmio de melhor jornalista do agro do Brasil. Me deu muitas glórias. Eu tenho certeza absoluta que eu modifiquei a vida de muita gente. Muito. E aí você tocou num assunto importante, porque o que a gente vai aprendendo ao longo dos anos, que eu estou aqui, você vai falando de data, eu sou muito bom com data. Então, em 86, eu já estava no agro, eu entrei mais cedo, em 84. Em 84 eu já estava trabalhando com inseminação de gado leiteiro. E aí, em seguida, nós começamos no gado de cortes, ainda no norte de Goiás, que hoje é Tocantins. E você vai falando e eu vou lembrando, né? Porque é a fonte de informação, como é que a gente busca. Mas eu fico tentando lembrar onde eu vi esse assunto de disseminação. Porque não tinha internet, velho. Não tinha WhatsApp, não tinha. Mas eu me lembro que eu assistia muito um programa no domingo, que passava, e tocava eu, meu avô e meu pai, que tinha uma música do Rolando Boldrin que abria ele, sabe? E aí eu gostava daquela sessão de cartas. E eu comprava um monte de livro e tal. Mas por que eu tô, assim, tá me vindo isso? Tudo que a gente faz no presente é uma soma de várias coisas marcadas durante os anos. Mas se a gente não tiver uma visão de futuro, desculpa, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Não vai em lugar nenhum. Então você, quando é reconhecido desse jeito, é só uma validação de que o caminho foi certo. Foi, não me arrependo, não. Tá. Agora, o que a gente precisa ver agora, Tony, é o seguinte. Hoje você não é mais o personagem, um coadjuvante. Hoje você é um protagonista. E aí, um dos motivos de eu ter te convidado para esse nosso espaço é que esse espaço aqui a gente tem liberdade para falar coisa que no nosso dia a dia não fala. A gente talvez não possa falar ou não fale. Concordo. E aí eu vou te fazer uma pergunta bem direta agora, tá? Considerando que já tem 8 bilhões de pessoas para se alimentando, considerando que não se produz nenhum tipo de energia, e o nome certo de alimento é energia. Sim. A gente chama de alimento que a gente não comeu ainda, depois que a gente comer vira energia. É passível de ser gerado sem a combinação de 3 componentes: terra, sol e água. E, por exemplo, um alqueire de terra em janeiro, um hectare de terra é o mesmo em dezembro.
Água não é um bem, um recurso infinito. Ele é finito, Ele é finito. tá? E sol, nós estamos no sistema solar, mas nós temos que tomar cuidado como é que a gente lida com esse sol, tá? Que ele é bem mais poderoso que a gente. Então nós temos que saber que a gente precisa saber usar esse recurso dele, até saber nos proteger dele. Um dos motivos desse solo tropical ser mais frágil do que um temperado tem a ver com o tempo de exposição dele a sol, né? Sim. Mas como a gente usou a inteligência que Deus deu para a gente saber lidar com isso, nós criamos uma oportunidade Uhum. que talvez é a grande oportunidade que nós temos para ver o nosso país onde eu sempre sonhei e onde eu sei que você sempre sonhou. Traduzindo, nós somos líder da biodiversidade, nós temos um volume de área agriculturável gigante, nós temos um volume de áreas degradadas, mas que já estão antropizadas e que podem ser convertidas. Nós temos tecnologia para remanejar nosso rebanho, diminuir o tempo de produção e utilizando muito menos área. Nós temos condições de otimizar a utilização de água, ou seja, produzir utilizando menos água. Nós temos condições de produzir mais vezes no mesmo hectare. Sim. Toninho, o que falta, Toninho? Falta, eu acho que em primeiro lugar, aí outra coisa, consciência a maioria da população tem, a turma sabe, mas só que parece-me que estão pagando para ver o que vai acontecer. Não, esse negócio não é comigo, é com todo mundo isso aí. Agora, na minha visão, o que está faltando é educação, cultura nesse país, que infelizmente foi tirada a educação. Hoje, nós estamos, se você parar ali na rua e falar assim, olha, eu tenho um carro aqui, um Porsche, último modelo, uma Ferrari, você quer levar para você? Está aqui a chave, os documentos dela. Canta o hino nacional para ver. Vai ser difícil, não vai, Jus? Então eu vejo que Falta de identidade. falta de identidade. Um dos grandes problemas do nosso país chama-se cultura, educação. E sem cultura e sem educação, você não vai a lugar nenhum. Então vamos dar um corte do que você está falando. Anos atrás, o senhor liderou um projeto ligado à educação. Pronto. É aí que eu quero falar que é surpresa. Vem, E aí vocês vão ver a importância de um visionário. Os países que mais destacam hoje, ultimamente, China, Coreia do Sul, Japão, todos eles tiveram o mesmo fundamento. Investimento em educação, Uhum. alimentação e infraestrutura. E nós conseguimos uma grande habilidade de deixar o nosso país mais burro. Desculpa Conseguiram falar desse fazer jeito, isso. tá? Consegui- E, infelizmente, isso já está entregando o preço. Não é que vai entregar, não. Não, já está agora. entregando. E aí, por exemplo, eu quero que agora você fale aqui em público, porque eu quero usar isso aqui, inclusive, para desafiar alguns, para a gente retomar isso. Você fez um projeto de relevância grande com alunos de base e que envolvia mostrar o que era o agro. Estou certo ou errado? Não, tá certo. Que ano foi isso e como foi? 1900, se não me falha a memória, 89, 90, Beleza, virada para o Collor. eu comecei um projeto chamado de Projeto Escola. Como nós temos aqui em Goiânia, o Parque Agropecuário de Goiânia, e chegava na época de maio, tinha a Feira Agropecuária de Goiás. Era uma feira conhecida basicamente no Brasil todo. Eu sugeri que naquela época a gente tinha um auditório muito grande para 300 pessoas por aí, e nós convidássemos as escolas públicas, claro, divididas, olha, cabe tantas turmas nessa sala, então das 8 às 10 da manhã é uma turma, depois das 10h30 ao meio-dia outra turma. E o que a gente fazia? Como no parque agropecuário tinha boi, galinha, porco, cavalo, máquina, tinha um monte de coisa, tudo voltado para o agro, a ideia foi mostrar para a meninada, hoje eu não sei como é que é, primeiro grau, segundo grau, mas era a turma de quinta série para cima, menino de 10 anos até 18, essa faixa etária. E ali... Ou seja, saindo, começou a pré-adolescência, passou para a adolescência e já está saindo para a vida adulta.
Então, o que a gente fazia? Eu tinha uma pessoa que me ajudava, que faleceu já, o Pirulito, palhaço Pirulito. Pirulito me ajudava. E ali a gente dava de lanche para a meninada um saquinho de milho pan. A SGPA pagava um sanduichinho com um pãozinho pequenininho, salsicha no meio. Aqui, a gente tem aqui em Goiás a pitula, um guaranazinho pequenininho. A pitula bancava isso aí para todo mundo. Então, a meninada chegava, a escola pagava o aluguel do ônibus, um ônibus para levar. Às vezes a gente conseguia algum ônibus gratuito. Então, desculpa aqui, só para lembrar, nós tínhamos aí produto com origem de milho pan. Sim. A gente tinha aí salsicha ou mortadela, tinha pão, né, coisa de farinha de trigo. Refrigerantes, eu sei que família que é essa aí que produz isso daí. Podia ser suco hoje também, né? Então, se a gente quiser retomar um projeto desse, é para saber que já tem alguns patrocinadores aí que podem assumir o fornecimento disso, né? Já fica aqui o recado. E aí a gente fazia o seguinte, eu ia em algumas empresas e pedia, me dá 5 boné. Aqui na Planalto eu vim várias vezes com o seu Alberto. Me dá caneta, tem aqueles bloquinhos, me dá o bloquinho, camiseta, tem camiseta, enfim. Logicamente você tinha apoio do governo, tinha um programa social, tinha verba. Tinha, vixe. Não, Gilson, que governo. Governo. De vez em quando aparecia um deputado lá. Época de eleição. Aqui, esquece, não tinha nada. Isso era no peito aberto. Quantas crianças envolvidas? Quantos jovens? Bom, a feira durava aproximadamente de 15 dias, aproximadamente. Então a meninada ia de segunda a sexta. Nós mantivemos esse evento, esse projeto escola durante acho que uns 5, 6, 7 anos. A média durante a feira era de 18 mil crianças. E chegou um ponto que aí algumas faculdades queriam participar do projeto, levar os alunos para aluno de veterinária, zootecnia e agronomia para saber o que é o agro. Então nós estamos falando de um público de mais de 110 mil, 120 mil pessoas. É loucura, loucura. E lá, o que fazia? A meninada chegava... Sem zap. Não, que não tinha nada. Sem Instagram. Sem nada. Sem TikTok, Tony. Imagina se você faz uma dancinha hoje em dia no TikTok com esse negócio, que beleza que ia ser. Pois é. Nós dois fazendo dancinha no TikTok. Vai ficar maravilhoso. E aí... 100 mil pessoas durante 7 anos significa. O cara entrou na quinta, olha só, quinta, sexta, sétima, oitava, foi pro segundo grau, hein? E tinha mais um detalhe. A turma entrava dentro do auditório, eu recebia o pessoal, conversava com eles, eu falava da importância de se estudar, que aquela vaca que eles vão ver lá assim, por que ela custava 500 mil reais? Por que ela custava aquele valor todo? O que tinha ali? Que cada coisa que ele ia fazer Você tinha... estava falando de genética para eles sem dizer nada. Sem dizer nada. Aí a gente passava um filme sobre o agronegócio, para eles verem uma máquina, um arado trabalhando o chão, uma plantadeira, o que era o plantio direto. A Universidade Federal participou muito com a gente. Eles faziam umas miniaturas, uns protótipos, mostrando um terreno sem plantio direto e um terreno com plantio direto. Tinha chuveirinho caindo água em cima, no plantio direto. Retinha água, no plantio convencional ia terra, ia tudo embora, enfim. O nosso negócio era educação. Educação. Toninho, alguns desses alunos viraram profissionais? Outro dia eu estava no Flamboyant, o rapaz falou assim, ô moço, aí eu olhei, falou, o senhor não vai lembrar de mim, eu sou agrônomo. Eu participei de um projeto daquele, capaz eu quase chorei. Eu consegui pelo menos um. Então, Gilson, muita coisa eu acho que nós conseguimos fazer sem ajuda de governo, sem ajuda de ninguém, no peito, na raça, acreditando no potencial desse país. O que te movia a fazer isso? Olha, Gilson, é simples. Eu
Eu tive muita dificuldade quando eu era mais jovem em aprender as coisas. Eu queria fazer e às vezes meu pai não tinha condição. Fizeram quantos filhos? 6, desculpe, Você 6 com filhos. ordem lá? Eu sou o segundo, fui o segundo. E meu pai caminhoneiro, uma dificuldade muito grande, mas graças a Deus todos os 6 formados. Todos. E bem formados. Mas uma coisa nós aprendemos. A família aprendeu. Primeiro foi religião, segundo respeito e terceiro, tem que estudar, aconteça o que acontecer, você vai ter que estudar. E minha mãe chegava ao chinelo para poder estudar. E se eu não estou enganado, com suas filhas é a mesma coisa. Mesma coisa. Tudo, Porque todos eu o conheço esquema, bem graduadas. o esquema foi o mesmo. Aliás, uma delas graduando de novo, se não me engano. Graduando de novo. Então, Gilson, eu sempre Antes que eu esqueça, você fez um curso de pós-graduação uma vez, um MBA, e você sabe quem estava na sua sala? sua esposa. Minha esposa. Pois. Ela falava, ó, tem um tio lá de de suspensório. Eu falei, ele é o Jô Soares que usa isso. Olha aí, é o menino. O famoso sutiã de Fazendo barriga. MBA, isso deve ser 2000, será? 2000. Eu sou péssimo em data. Mas beleza, isso daí, Tony, o propósito, eu queria chegar nisso. O seu propósito é que te moveu a fazer isso. E o seu propósito está te mantendo fazendo o que está fazendo. Mas, sinceramente, você está acreditando no que agora ainda? O que você acha que está acontecendo e que está te motivando ainda e que te mantém jovem desse jeito? Que você é o jovem mais jovem que eu conheço. Ô Gilson, eu acho que nós temos que modificar sempre. Sempre para melhor, buscar mais. Mais com menos. Então, o que eu vejo hoje, se você parar para pensar, essa revolução que nós tivemos no Brasil a partir de 1970, com a abertura da região centro-oeste, é nova. Foi agora, há poucos dias. Isso historicamente Foi ontem. Então, eu acho que ainda nós estamos, quando eu falo mudar página da agropecuária, eu acho que as coisas têm que acontecer por fases. Então, nós passamos uma fase que a gente não tinha nada, importava tudo. Hoje nós somos os maiores exportadores do mundo. E eu vejo que nós temos condição, eu não diria de bancar o mundo, mas de bancar uma boa parte do mundo e o nosso país ser independente, assim como a China é na área industrial, na área da eletrônica, nós podemos ser na área de comida. Então vamos pegar isso aí então. E falta muita coisa. Vamos pegar isso daí e vamos trazer para a pecuária, por exemplo. Tá? Pecuária, tá. O boi vivo é um item. Sim. O boi abatido, no mínimo 21 cortes da parte comestível. Estou tirando já o que não é comestível. E tem... Talvez seja um dos animais de maior versatilidade, né? E que contribui, aliás, ele já começa o fato dele conseguir comer uma folha, tem proteína na folha, mas a gente não consegue tirar a proteína dela, nossa. Mas ele consegue comer aquela folha e transformar na maior fonte de proteína animal para nós. Existe um descompasso hoje, Tony, e uma ineficiência muito grande na cadeia de ponta a ponta. Sim. Então nós temos uma taxa de lotação muito baixa, abaixo de 1 UAR por hectare. Nós temos uma produtividade por hectare muito baixa, na média de 6 hectares, se não me engano, de 6 arrobas por hectare. Nós temos uma taxa de abate baixa perante o tamanho do desfrute, né? O desfrute baixo. Nós temos uma qualidade de carcaça questionável ainda. Nós ainda somos ineficientes na produção disso. Temos uma baixa produção de carne perante o tamanho do rebanho que nós temos. Ou seja, Toninho, nós temos ineficiência de ponta a ponta. Quando eu vou para a ponta do açougue, eles sofrem horrores. E tem um monte de empreendedores ali, guerreiros, meu amigo, que estão ali sobrevivendo numa dificuldade imensa, porque recebem uma carcaça de má qualidade. E quando eles vão acabar a toalete, a limpeza daquele negócio, todo o prejuízo daquela carcaça ruim passa para ele. Só que a culpa não é do frigorífico que está fornecendo ele. Porque o frigorífico não tem como colocar no boi nada que o fazendeiro, o pecuarista não tenha colocado. Só que esse frigorífico também está comprando esse boi, está fornecendo essa carcaça ruim, porque está comprando um boi ruim. É um conjunto. Pronto. Então eu digo o seguinte, eu vou pegar o que você falou. Nós já somos hoje um player muito importante. E nós temos 2 trunfos. Um trunfo é que nós, na carne, nós só temos 30% sendo exportado. Então 70% ainda está no mercado interno. E olha que tem boa parte do brasileiro que não come carne ainda. Hein?
tem brasileiro que não come a carne, sabe por quê? Não é porque não gosta, não, tá? É porque não tem É dinheiro. porque não tem dinheiro, beleza? Aí já entra a questão política de desenvolvimento interno, de geração E de vamos emprego. dizer que falta de comida, de proteína Uhum. gera comprometimento cognitivo, Sim, tá? claro. Então, para não falar Uhum. de um assunto mais sério ainda. Mas a grande pergunta que eu quero te fazer dentro da sua experiência é: considerando que nós temos ineficiências e que a gente já sabe que tem um problema educacional, ou seja, tem um problema de capacitação. E olha que o setor está com problema de capacitação, porque ele tem baixos índices em todas as camadas. Cara, você já imaginou o que que vira? Eu vou tirar de 1 Mauá para 3. Eu vou pegar uma taxa de desmama de 55 e vou passar para 70. Uhum. Eu vou pegar um quilo de bezerro, um bezerro desmamado, eu vou tirar de 180 para 240 quilos. Não, tá doido. Nós abastecemos Eu vou- o planeta todo. Pronto, aí eu quero dizer o seguinte, isso gera mais valor, ou seja, captura mais riqueza, porque eu vou chegar com um animal terminado que ao invés de custar 4.500, Uhum. vai custar 5.500. Sim. Tá, se eu qualificar todos os elos, os elos componentes dessa cadeia, eu tenho condições de melhorar o desempenho, a geração de riqueza, e se eu estiver trabalhando de maneira colaborativa, onde eu não quero ganhar mais do que você, Tony, Uhum. eu Entendi. quero ganhar o suficiente para o meu negócio, eu consigo fazer uma redistribuição desta riqueza nos participantes da cadeia. Agora eu tenho falado isso e já me chamaram agora de comunista, que agora eu virei comunista porque eu estou querendo fazer redistribuição de renda. E o que eu estou querendo fazer é garantia de sobrevivência Entendi. para 60 mil açougues, garantia de sobrevivência para 500 mil pecuaristas. E sabe o que acontece? Esses 500 mil pecuaristas não vendem nenhuma cabeça de boi para os grandes frigoríficos. Esses açougues, a maioria não compra dos grandes frigoríficos, porque os grandes frigoríficos não vendem para esse trade. Então, o que eu queria te perguntar é como é que a gente usa um protagonista como o Toninho, que é um influenciador hoje. Eu já falei que eu sou um influenciado seu. Nós somos seres aspiracionais e todo ser aspiracional se inspira em alguém. Como é que a gente pode usar? Eu sei que você tem uma audiência gigante. Eu sei que você tem reputação. Eu sei que você tem acesso, porque eu sei da quantidade de jornalistas que mantêm contato com você. Eu sei, desculpa, como o seu programa é utilizado, tá? E aí, eu não vou falar usado, tá? Porque aí parece que fica, não, usa utilizado. Mas eu queria te perguntar o seguinte, como é que a gente poderia fazer para que isto virasse algo de sustentação para essa nova fase? Você sabe do projeto que a gente tem Sei. feito. Uhum. Na sua visão, como é que a gente poderia fazer uma integração disso e fazer um grande movimento que não precisa de governo? Aí é a vantagem. Eu cresci com meu pai me ensinando o seguinte, nunca dependa de governo. A gente tem que demandar o governo, não depender de governo. E nós temos condições de fazer um movimento que você sabe que você está participando desse movimento conosco, sem precisar de governo. Basta que as pessoas queiram participar. Mas na sua visão, como é que o seu protagonismo hoje poderia contribuir com isso? Ô Gilson, eu bato muito na tecla da união e do conhecimento. E o que eu ouço, inclusive agora, essa semana, eu participei de um evento, tinha uma roda lá muito grande, talvez uns 10 pecuaristas, grandes pecuaristas, e por incrível que pareça, do grupo todo, tinha apenas 2 que concordou comigo que se a gente não unir e começar a falar a mesma língua, nós não vamos nos entender. Porque o que está acontecendo hoje, nós temos um volume muito grande, mas nós, de maneira geral, o nosso produto ainda não é bom. Nós temos, como disse o presidente Collor, na época dos carros, quando ele era presidente, ele falou que o carro brasileiro era uma carroça. Então, eu acho que ainda a nossa pecuária, com raras exceções, vamos deixar isso bem claro, ainda tem muito a desejar. Lá nós somos um grande produtor de carne commodity. Sim. Tanto que, por exemplo, o nosso maior comprador não compra boi brasileiro. O nome é boi China, mas na realidade devia se chamar dianteiro China, É, dianteiro. que a China compra dianteiro. Ou seja, o destino principal do dianteiro não é carne de mesa. Uhum. Então já começa daí. Talvez aí esteja a diferença do preço por tonelada da carne americana para a carne brasileira, da carne argentina para a carne brasileira. E aí isso vai refletir
num preço da arroba mais barato, tá, Toninho? É claro. Que você fez um dia uma comparação, há pouco tempo atrás, que eu te acompanho bem, comparando o valor da arroba Argentina, Uruguai, Paraguai, Brasil. Você foi bondoso, lá que você não colocou a Austrália, lá colocou? Eu não coloquei porque aí a pancada ia ser Não muito queria pior. chocar muito. Não. Você é um cara educado. E aí, você já tinha feito umas comparações com o preço no varejo. E aí eu te pergunto o seguinte, será que essa união, ao invés da gente estar tentando unir iguais, Entendi. quando eu falo iguais é pecuarista, tá? Será que a gente não teria que unir agora complementares? Tipo, eu vou pegar o pequeno e o médio pecuarista, vou reunir ele com o pequeno e o médio frigorífico, vou reunir ele com o Entendi. pequeno e médio varejo. Talvez seja uma das ótimas saídas. Tá. Porque, Toninho, nós sabemos quanto um açougue precisa ganhar. Nós sabemos para ele ganhar, vamos dar números aqui, um açougue hoje para dar 10% de lucro líquido, ele pode dar 10% de lucro líquido, a maioria não está dando isso. Mas ele precisaria que o CMV dele, que é o custo da mercadoria vendida, não ultrapassasse 65% Entendi. para dar esse resultado. Para ele conseguir esse CMV, ele tem que ter uma equação entre preço de compra da carcaça ou da caixaria e o preço de venda do produto dele já porcionado, ou seja, já de maneira com que eu equilibre esse CMV com a taxa de ocupação, custo de funcionário, custo financeiro, porque 70% da venda desse açougue é cartão. Hoje a operação do cartão não é barata para um pequeno varejista desse. Alguns chegam a pagar até 4% entre a taxa de utilização e antecipação, porque não tem capital de giro, ele antecipa tudo. Geralmente esse empresário de pequeno porte não tem lastro de dinheiro e nem lastro de crédito. Ele O tem... caixa é um só. Pronto. E vai. E aí eu estou fazendo isso, mas se eu sair o número certo aqui e eu consigo desenvolver um projeto que entregue uma boa matéria-prima para ele, ou seja, uma boa carcaça, vamos chamar isso de programa carcaça de qualidade. E vamos juntar isso com outros projetos de valor que eu conheço, como o da Andréa Mesquita, que eu já te falei, da Casa de Carnes 4.0, do Território da Carne, onde ela educa o empresário do açougue para exigir uma qualidade melhor do fornecedor para poder entregar um produto melhor para o consumidor. Tá, se eu faço uma capacitação nisso, isso é um processo educacional. Ao mesmo tempo eu faço com o frigorífico, buscando quais são as falhas que o frigorífico está cometendo hoje que atrapalha isso. E ao mesmo tempo faço um trabalho com o pecuarista dizendo o seguinte, olha, vocês são pais do mesmo negócio. O pecuarista, o açougue e o frigorífico são o mesmo negócio, fornecimento de alimento, fornecimento de proteína para o consumidor, que estão em fases diferentes do mesmo negócio. Mas eu sei quanto o frigorífico precisa ganhar também. Porque o frigorífico, qual que é o maior capital dele? Capital de giro para compra de boi, mão de obra. É pouco. Não é pouco, é muito. Mão de obra e energia elétrica. Esses são os três grandes. E o que rouba o resultado do frigorífico? Ociosidade. Ociosidade, baixa produtividade, ou seja, boi leve, com rendimento ruim de carcaça, com gordura escassa. Aí quebra. Cara, eu já sei isso também. Agora, por exemplo, quem embarca isso no boi é o pecuarista. É o pecuarista que faz todo o procedimento para que esse boi chegue em 21 arrobas, em 56% de carcaça, em 6, 7 milímetros de gordura. Então eu também preciso de um trabalho com esse pecuarista. E vamos dizer que esse animal, ele nasce com uma junção de um espermatozoide com um óvulo, ele vai evoluindo e vamos mudando de fase. E cada vez que eu faço uma fase bem feita, eu economizo na seguinte. É ilusão minha, eu virei um romântico, virei um Dom Quixote. O que eu estou falando aqui são coisas que todo mundo já sabe. Não. Tem tecnologia disponível para isso, tem gente para ajudar isso, tal. Que na minha opinião, assim, eu vejo isso como uma lógica tremenda, como uma facilidade de ser feito, e tem gente já fazendo isso, pronto. Mas por que não estamos fazendo isso, Tony? Bom, Gilson, essa colocação que você fez é uma colocação muito importante. Eu aprendi uma vez com o Alisson Paulinelli, que ele falava assim, tudo na vida é ação, é atitude, é vontade de querer fazer. Acho que de tudo isso que você falou, não adianta a gente impor isso aí. Na imposição, não vai. Então, nós temos que pegar o produtor rural, pegar a cadeia da carne bovina, que é o pecuarista, que é o açougueiro, que é o frigorífico e talvez mais um grupo, e falar nutrição, a turma da nutrição e falar e a assim, genética. e a genética. Fechamos o negócio. Vocês querem mudar? Nós temos um nicho de mercado assim.
Só que o boi que nós queremos, a carne que nós queremos, nós não vamos falar em boi. A carne que nós queremos é essa daqui. Essa aqui. Então a pergunta básica é: você quer mudar? Você quer fazer isso aqui? Você quer fazer parte disso? Isso daqui vai custar tanto e você vai ganhar tanto. Então o que está faltando é vontade. Porque se tiver vontade, o resto já tem. Atitude, vontade. Porque a atitude vem depois da vontade, concorda? Se ele tiver com vontade de fazer, ele vai agir. Porque assim, se já tem hoje tudo desenvolvido para isso, Tony, o que falta é fazer. Você está com tesão de fazer ou não está? Pronto. Então é isso aí que a gente tem que entrar. Porque é o seguinte, nós chegamos em 2010 no ápice do consumo brasileiro de carne. Nós chegamos a 45 quilos per capita. Só para você ter ideia, eu gosto muito do Senna, e o Senna falava que limite só é limite até quando você toca o dedo nele. Depois que você toca o dedo, não é limite mais. Você já alcançou aquilo, você tem que aumentar o limite. Era assim que ele fazia para ir melhorando como piloto a cada ano. Se nós já chegamos a 45 quilos per capita, o que nós mostramos? Que o Brasil consegue consumir 45 quilos per capita. Nós estamos hoje com 27,5, 28. Por aí, Tá? Só que, por exemplo, se a gente pegar esse consumo e colocar em 30 quilos e pegar a progressão de população até 2030, só no Brasil nós precisaríamos aumentar o abate em 6 milhões de cabeças. Eu fiz essa conta. Quantas vacas precisam ser cobertas? Nossa, pelo amor de Deus. Precisam parir para abater mais 6 milhões de cabeças. Mas o que nós estamos fazendo com o rebanho de fêmea agora? Matando tudo. Então nós somos bons de planejamento. Então nós não sabemos ler o ciclo pecuário, que tem muita gente boa explicando isso. Somos ruins de planejamento. Não entendemos de demanda. Que é o que você falou, precisa entender da porteira para dentro, mas precisa entender da porteira para fora. Nós nunca perguntamos para o consumidor o que ele quer comer. Nós nunca perguntamos o que ele come segunda. Por exemplo, você já chamou alguém para o domingo lá no sítio seu ou na sua casa? Cara, tô te chamando, eu vou fazer uma almôndega para você que vai ser um espetáculo no domingo. Se você falar em almôndega, o cara não passa nem na porta. E tem dia que ele vai comer almôndega, né? Mas não é. Não é a almôndega que ele está acostumado a comer. Pronto. Então o que nós vamos ter que entender? E a almôndega é um produto muito amigo nosso, sabe por quê? Porque o que eu não consigo vender com o nome de algum corte, eu vendo com o nome de almôndega. E é que eu nem falei o nome bonito do hambúrguer. E aí tem frigoríficos de grande porte, cara, que viraram o maior produtor e vendedor de hambúrguer do mundo, rapaz. Sabe por quê? Brasileiro ainda. Porque ele aprendeu que não precisa ficar discutindo corte, rapaz. Moia esse negócio, coloca o nome de hambúrguer, busca um bom fornecedor aí, mete isso no fast food. Tô dizendo isso porque se a gente fizer na minha opinião, se a gente fizer uma junção de uma parte que eu chamo de marginalizados, mas não é bandido não, é só quem tá à margem, tá? Sim. Existe hoje um negócio muito interessante que é o mercado de exportação de bochina. Cara, isso é muito interessante. Mas não é só esse mercado. Existe um outro mercado muito interessante de carne marmorizada. Mas é desse tamanho. Existe um outro mercado de carnes nobres, que é 2, 3% do mercado nacional. Então, são nichos, como você falou. Tá? E o que eu defendo? O açougue ele tem versatilidade. Porque ele pode vender muitos cortes diferentes, do dianteiro e do traseiro, e cortados. Ele pode vender a 100, mas ele pode vender flat iron. Denver. Primeira coisa. Segundo, o frigorífico, se contar com o apoio de uma cadeia fornecedora, ou seja, de alguém que ordene um grupo de pecuaristas, resolve um problema sério dele, que é a originação dos animais num padrão com constância, com regularidade. Que aí ele vai conseguir entregar um produto melhor no açougue. O pecuarista, se puder contar com uma venda mais estável e premiando a produtividade dele, ou seja, alguém que pague os 240 quilos do peso de desmama, alguém que pague as 21, 22 arrobas, alguém que pague além da conta normal, porque ele já vai receber mais por estar fazendo um produto melhor. Mas ele deve ser premiado por isso. Você concorda que isso cria um novo modelo de operação? Mas aí é aquele negócio. O pecuarista, que é o principal, talvez, protagonista do negócio, ele tem que querer. Se ele não quiser, ele vai ficar eternamente pensando só em 2 ou 3 frigoríficos. Parece que só esses 3 aqui... E só no preço de arroba. Só no preço de arroba. E não é isso. Outro dia, num comentário meu, eu falei, caramba, mas espera aí. Quanto que... Eu, quando vendo um boi, vamos falar, para resumir a conta, 50% de rendimento de carcaça. Eu estou vendendo a carne que o boi produziu.
Agora, o osso que vai virar farinha, o colágeno que está no couro, o pelo, a pele, o sangue, as vísceras, o rim, o pulmão, o fígado do boi. Vai para onde isso? Será que o pecuarista não tinha que participar desse processo? Talvez se a gente negociasse com algum frigorífico, ao invés de bonificação, distribuição Eu de entrasse resultado, nisso aí. eu Eu estou acho que é vendendo viável. boi, é isso Olha, aqui, ó. eu vou dizer o seguinte, eu tenho contato com bastante gente, digamos que eu já cheguei a ouvir de um dono de frigorífico dizendo o seguinte, Gilson, a gente não devia criar um programa de bonificação. A gente devia criar um programa de distribuição de resultado. Ué, Ponto. Então já tem gente querendo fazer isso. Agora, eu vou te provocar de novo. Como é que o seu protagonismo, como é que a sua... Toninho, o pessoal não sabe, mas você é um cara de 100 mil inscritos no seu canal do YouTube. Você é um cara que tem audiência de mais de 1,5 milhão de pessoas num determinado canal aí, tá? E aí eu vou dizer, meu amigo, como é que você pode contribuir com isso para esse pessoal passar a ter mais vontade? ô Gil, se eu estou fazendo esse trabalho e eu venho falando para todo mundo, gente, vamos juntar, vamos fazer um projeto. Como é que tem que ser feito esse projeto? É isso que você está falando. Você já tem esse projeto pronto. Você já tem isso aí no papel. Você já tem, vamos dizer assim, o frigorífico que pode abater esses animais. Agora, o que está faltando? Está faltando o pecuarista falar, Gilson, vem cá, vamos juntar um grupo aí, vamos botar esse negócio Você para... concorda que está faltando, então, tracionar isso? Então eu estou com uma ideia que eu quero te fazer um convite. Eu tô com o carro, tanque cheio, pneu tá bom, tá calibrado, trocou o óleo, tudo, tá, e não vou. Então eu vou te fazer aqui um convite que é intimação, tá? Nós temos o projeto, nós temos espaços, nós temos demanda, Tem tudo. nós temos audiência, nós temos tudo. Mas a gente precisa nós precisamos nos organizar de uma forma diferente. Então é o seguinte, eu vou manter contato com a equipe nossa e com alguns parceiros estratégicos de cada elo dessa cadeia que nós falamos aqui. Ou seja, pessoal lá da preparação da pastagem, pessoal lá da genética, que nós temos bons parceiros nisso, depois o pessoal da nutrição. Aí sim, os nossos protagonistas são os produtores rurais. Vamos convidar uma turma do abate e vamos convidar uma turma do varejo. Não só o açougueiro, mas como o supermercadista. E nós vamos organizar um primeiro evento, Tony, que vai ser fechado. Ou seja, vai ser para convidados, vamos falar assim... Interessados. Pronto, É o cara que vai quer. ser um negócio restrito, por quê? Primeiro, os espaços são limitados. Segundo, a gente não pode gastar tempo e energia com coisa que não vai funcionar. Você tem que fazer coisa com quem tá afim de fazer, tá afim de mudar. A intimação que eu faço é, eu quero lançar esse evento num programa seu. Você vai escolher e você... Porque eu sempre falei, sempre que eu estou no seu programa, eu sempre falo, Toninho, eu gosto que você me provoca, eu sempre anunciei algumas coisas no seu programa, então eu quero que a gente pense juntos. Por que eu te provoquei com o assunto dos alunos? Porque eu acho que aquilo tem que voltar a ser feito, mas não é agora só com os alunos lá do primeiro e segundo grau, e sim com os nossos alunos varejistas, alunos pecuaristas, alunos nutricionistas. E nós temos toda essa condição de fazer, Toninho. Porque agora eu não tenho o Toninho só idealista. Eu não tenho o Toninho coadjuvante, não. Eu tenho o Toninho agora protagonista, com muita experiência, com reputação e que continua com o mesmo propósito do menino Toninho lá de trás, tá? Então fica esse convite. E aí, infelizmente, como o nosso tempo é limitado, mas você sabe lidar com isso, porque você tem programa na televisão diário, né? Eu quero te fazer agora outro convite, para você mandar uma mensagem para nossa audiência, mas aquela mensagem do coração mesmo, cara, de falar assim, gente, se eu pudesse desejar para vocês alguma coisa, o que você desejaria para essa nossa audiência, Toninho? Agora eu quero que isso aí venha do coração, não pode ver da cabeça, não. Puxa vida, é até difícil isso aí, mas o que eu vejo, Gilson, o que eu vejo é que, assim, de maneira geral, nós estamos perdendo um jogo em treino. Nós estamos perdendo um jogo em treino. E
Uma outra coisa que eu estou sentindo, que o nosso produtor rural, principalmente o nosso pecuarista, parece que ele está desanimado. E eu acho que nós não podemos ficar desanimados, porque nós estamos no melhor país do planeta. Que tudo isso que nós estamos passando serve de lição para nós, serve de aprendizado. E eu já aprendi, já vivi, já participei de uma série de problemas que teve nesse país, e todos eles a gente conseguiu sair. Eu acho que nós estamos né? Eu acho que nós estamos precisando, é aquilo que eu sempre venho falando, é repaginar, é mudar o modelo que nós estamos. Eu não posso depender mais de ninguém, eu só dependo de mim agora. E esse depender só de mim, se eu sou um produtor rural, se eu sou um pecuarista, eu tenho que buscar o melhor. Só que sozinho eu não vou a lugar nenhum. Eu tenho dito que Caititu sozinho é presa fácil de onça. Então vamos juntar. Pega esse projeto, nós temos mercado, nós não precisamos ficar dependendo só de 2 ou 3. Nós temos outros nichos de mercado muito grande. Agora, o que está faltando, todo respeito, abre a camisa e fala, vamos embora, vamos peitar. Não é peitar no lado ignorante da coisa, não. É peitar no lado profissional. Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos ser profissionais. Vamos mudar, ué. Não é difícil. Modelo tem. Profissionais gabaritados tem. Produto tem. Mercado tem. O que está faltando? Pegar pela orelha e falar, porra, tá aqui. Água nós temos, terra nós temos, condição climática tem tudo. Tecnologia. Tem tudo. Mercado. Agora, essa questão política, isso aí vai passar. Mandato acaba, Toninho. Mandato aprendi uma coisinha de mandato acaba. Quem continua depois somos nós. E nós temos que ver o seguinte, que nós temos um produto na mão que muito pouca gente tem no mundo, que é comida. Hoje o Brasil, se você parar para pensar, se o Brasil parar por 3 meses, nós quebramos o mundo. Olha, ó, Ucrânia e Rússia, o que causou? Agora imagine o Brasil, que tem aí 180, 200 países que nós fornecemos alimento. Para por 1 mês, 2 meses, 3 meses, para você ver o que vira. Então nós somos importantes. O pecuarista, o produtor rural é importante. Agora, acorda. Boa, Toninho. Acho que é isso que está faltando. Boa. Meu amigo, eu queria ter um dia inteiro para a gente estar falando. Mas não vamos poder hoje, mas nós teremos outras oportunidades. Ainda mais que agora nós lançamos um desafio mútuo. Tudo bem. Como eu quero e você quer, pelo menos a nossa parte nós vamos continuar. Tá certo. E eu queria encerrar, gente, deixando uma mensagem aqui para vocês, que é o seguinte. Nós empreendemos algo para garantir a nossa sobrevivência. Sim. E esse empreender nos deixa felizes, ou pelo menos deveria nos deixar felizes. Nesse assunto específico, eu vou afirmar para vocês que existem caminhos a serem trilhados que já estão prontos para serem pavimentados. Nós só precisamos agora de adesão, porque o restante todo já foi capturado. A trilha está pronta, a ponte está pronta, o trieiro está pisado, tranquilo, só caminhar. Então agora fica o convite, eu me despeço de vocês agradecendo a audiência, agradecendo a participação. Mais uma vez, meu amigo Toninho, obrigado por ter compartilhado. E fica aqui o desafio para a gente assumir esse protagonismo e ocupar o lugar que nos é de direito. Só depende de nós. Muito obrigado, um abraço a todos. Meu amigo, muitíssimo obrigado. Essa é uma produção AgroSelections TV. Diretora STV e jornalista responsável, Gislaine Betim, MTB 62765SP. Coordenação de conteúdo, Jean Pérez. Técnicos de estúdio, captação e edição, Gabriel Veras. Social Media e assistente de estúdio, Pedro Marcondes. Estúdio ASTV.